Então, a gente vai começar separando em quatro tópicos, tá? Então, pelo primeiro seria a otimização da sala, como que a gente pode aproveitar de um cenário legal para vender. Vamos entrar com análise de dados, que é uma parte muito interessada por todos, roteiro e técnicas, como que a gente pode impulsionar a venda com um bom roteiro, com storytelling, seja com uma boa conversa, uma boa história para impactar, seja com o desejo do produto ou seja para o lado mais emocional. E também com o monitoramento em tempo real para você acompanhar todos os comentários. Enfim, a gente vai dar mais segmento agora. Começando com o primeiro bloco, né, da otimização da sala de live, mais um slide, por favor. É importante ressaltar que a palavra-chave seria um cenário limpo, organizado e neutro. Não significa que você tem que ter um fundo branco, sem graça, sabe? Você pode juntar com alguns elementos do momento. Então, por exemplo, tem o Dia dos Namorados, você pode colocar alguns balões, como esse exemplo que as meninas deixaram, né? E também é importante ressaltar que seu fundo vai conversar com o que você está vendendo. Então, imagina, alguém cai de paraquedas na sua live, não sabe o que que você está vendendo, não sabe o que que você está falando, mas já vê o seu cenário com botas. Então já subentende que vocês estão vendendo botas. Se realmente for um assunto, um produto que os interessa, o público, né, já pode induzir a clicar no carrinho, ver mais produtos durante a lista, tá? Então, considerando elementos decorativos e manter um pouquinho minimalista, nada de tudo desorganizado ou todos os produtos que você tem no carrinho lotado no seu fundo, tá? E que reforça essa parte da estética e o que, que a mensagem da marca quer transmitir. Tá? Então, pode utilizar paletas e cores que devem refletir os produtos que vocês estão vendendo e a identidade da sua marca. Continuando. A gente também quer reforçar essa parte do cenário que valoriza o seu produto. A gente trouxe um exemplo para mostrar como que pode mostrar abundância e credibilidade dos seus produtos sem lotar todos os itens. Então, aqui vai junto com o visual da marca, a embalagem, os produtos. Como vocês podem ver, tem pouquíssimos produtos que estão na área de comentários, porque a gente sabe que pode ter muitos comentários e que pode atrapalhar um pouquinho a visualização dos seus produtos, né? Então a gente sempre entende que os seus produtos devem sim estar um pouquinho mais no centro, junto com a protagonista, e no fundo também é importante essa parte superior aqui não tenha muitas informações também. Tem alguns apresentadores que gostam de colocar, por exemplo, a protagonista bem no meio e que acaba cortando um pouquinho da cabeça. É importante deixar essa parte reservada do seguir, de outras informações um pouquinho mais vazias para esteticamente ficar mais bonito e limpo, tá? Então, mostrar a abundância de produtos e também passar credibilidade, ser mais organizado visualmente falando. Então, sugerimos usar prateleiras, mesas, criar diferentes alturas, painéis e TV. Nesse exemplo que a gente trouxe desse vendedor, tem uma tela, né? Então, com cada produto que vai passando, dá para você visualizar de uma forma mais prática, clara, do produto que ela está falando no momento, tá? Então, pode ser que na próxima foto, já está conversando de outros produtos ou dando mais detalhes de cheiro, textura, tudo bem? E para os próximos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da iluminação, certo? Iluminação não significa só usar ring light. Eu vou passar um pouquinho mais detalhes nas próximas etapas, mas evitar usar essa luz dura no teto, uma luz que sempre fica na altura do rosto, porque pode criar muita sombra. Então, afasta um pouquinho do fundo e colocar uma iluminação legal. Eu vou trazer, Ana, você pode passar em slide? Eu vou passar para eles alguns macetes. Um deles é essa iluminação bilateral. A gente trouxe um exemplo aqui, né, de como seria a luz unilateral. Parece que ela está mais bonita, com o rosto mais fino, mas pensando se você for um revendedor de maquiagem, de produto de skincare, que vai no seu rosto, se você quiser mostrar como que ficaria, não ficaria legal uma luz unilateral. Se você quiser mostrar uniformidade dos produtos, então uma luz bilateral é o que a gente sugere. Então, como que isso ficaria na técnica, né? Então, vocês podem ver nessa foto do lado esquerdo, a gente tem uma luz principal, um pouquinho mais superior de altura, do outro lado, uma luz de preenchimento. Tá? E bem no centro, a gente tem o apresentador e uma câmera bem na frente, certo? Com uma certa distância, um pouquinho ao lado da luz de preenchimento.
E no próximo passo, eu vou mostrar para vocês diferentes iluminações quando se trata de que quando só tem um protagonista, tá? Uma pessoa apresentando. Como vocês podem ver, aqui essa setinha branca se trata onde ficaria a câmera, né? A gente trouxe três exemplos que não deveria ser usado quando só tem um apresentador, tá? Porque cria bastante sombra. E esse que está em algo maior aqui, essa foto, ele mostra como que a iluminação ficaria na parte de baixo. Sabe aqueles filmes de terror que ficam um pouquinho assustado? Então, é justamente isso, uma luz embaixo do queixo traz essa parte um pouquinho sombria e assustadora. Então, o mais correto deveria ser bem em cima, certo? Na altura, por exemplo, do nariz, mais ou menos, para ter essa sombra, porque atrás é onde não vai ser vista. Tudo bem? Pode passar, por favor. E aqui, eu trouxe um pouquinho da comparação, como ficaria com uma boa iluminação, um bom cenário, e como seria sem isso. Vocês podem ver na primeira parte, parece até uma reunião de Zoom, né? Parece até um meeting de empresa, que não fica muita cara de live. Já embaixo, já passa um teor mais artístico, tem personalidade, tem iluminação, como a gente consegue ver aqui, né? Então, tem cor, apesar do apresentador estar no meio, mas no fundo tem bastante da personalidade de cada um, né? Então, tudo isso conta para contar uma boa história durante essas lives. Seguindo. A gente tem aqui alguns exemplos positivos, tá? De vendedores que a gente trouxe. Então, ter no centro o seu produto, mas atrás conversa também de uma forma organizada, quais itens você vende, para dar mais credibilidade, como a gente comentou. Se a sua embalagem for algo chamativo, poderíamos mostrar também. Ou então sua bolsa, se você vende bolsa, né? Não somente mostrar os modelos que você está na sua mão, mas ter mais modelos no fundo para já engajar o pessoal que tem interesse, já vai comentando, pessoal, qual número do carrinho vocês gostam, já para eu mostrar, será que é isso aqui que está na minha prateleira, tá? Então, pode continuar, pode continuar. E essa parte ainda do áudio, que eu fale, Ana? Eu acho que eu vou falar um pouquinho do áudio ainda. Então, o áudio é algo muito importante também, não somente visual, como vocês sabem, tem os tipos de live que a gente chama de live companhia, né? Apesar de que às vezes não está vendo algo visual, mas está ouvindo o áudio. Então, é importante a gente também ter uma voz clara. Então, com o uso de fone, de microfone, lapela, Bluetooth, para mover todo esse ruído, tá? Ou se você não tiver, a gente ainda sugere de um ambiente mais é, calmo, que não tenha grandes barulhos, para não atrapalhar o momento da fala, tá bom? Então, use um filtro também anti-pop, aqui a gente trouxe alguns exemplos que vocês podem estar usando se quiser tirar um print. Eu acho que alguém também perguntou se a apresentação será mandada depois. Vamos sim, tá? Então, mas quem já quiser, os ansiosos já pode tirar o print aqui da tela para estar adquirindo esses materiais, tá? Passa, por favor, para o próximo slide. E aqui a gente vai tentar conversar. É um mito que minhas lives, para parecer profissional, eu preciso usar câmera profissional? Ou será que o celular também pode, tá? Os dois têm seus prós e contras, né? Então, por exemplo, utilizando uma câmera, você precisa ter um profissional que tenha conhecimento técnico de usar a câmera fotografia, né? Mas, em compensação do uso do celular, ele pode ter um superaquecimento, a parte de lives de 2, 3 horas pode esquentar bastante, né? Mas tudo isso conta com uma boa combinação. Então, vê o que, que você tem na prática. Se você é um vendedor que está iniciando agora, e o budget, a verba não está tão grande para investir numa câmera profissional, o celular está tudo bem, é uma ótima opção para estar sendo utilizado. E o celular também permite que você tenha uma fácil interação com o seu público. Se você quiser fazer algum tipo de comentário, também pode ser utilizado, tá? E questões de qualidade de imagem, tanto câmera quanto celular, nenhum dos dois oferece uma qualidade tão inferior, né? Basta ser visto, claro, mostra o rosto, mostra o produto de uma forma suficiente. Não precisa ser o celular de última geração, uma câmera super e mega profissional. Mas eu quero dar continuidade com o que a Sami tava falando e agora a gente vai partir para análise do algoritmo de lives, tá?
E o que que eu quero falar aqui sobre a análise de algoritmo de live? Muitos de vocês perguntam, por exemplo, como que eu sei que o TikTok está entregando minha live? Quais são os requisitos? Como que eu sei se a minha live está sendo boa? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer para minha live ser entregue, né? Minha live. E o que eu sempre falo, assim, que é muito importante são os primeiros minutos, gente. Os primeiros minutos da live são essenciais para um cenário geral da live de vocês. Então, por exemplo, quando a gente inicia uma live, a gente pode estar lá no Seller Center, né? A gente consegue criar o evento. Quando a gente cria esse evento, é muito importante a gente colocar um título muito envolvente e objetivo. Por quê? As pessoas podem pesquisar dentro da barra do TikTok e pesquisar uma palavra-chave que contenha dentro do seu título e acabar a sua live sendo entregue para essa pessoa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto são as hashtags na hora de vocês criarem a live. Quando vocês criam a live, vai ter um campo que vocês vão poder colocar o título e embaixo uma breve descrição. Nessa descrição é muito importante vocês também colocarem as hashtags, porque isso vai atrair um tráfego extra para vocês, no sentido de as palavras-chave que vocês colocarem no hashtag podem ser pesquisadas também dentro do TikTok, tá? E o tempo de permanência. Então, os primeiros, eu diria até de 3 minutos, mais ou menos, é o tempo de permanência que o algoritmo vai começar a entender a live de vocês. O que que isso significa? Dentro dos 3 minutos, as pessoas vão entrando na live de vocês. O algoritmo vai estar entregando a live. Vocês precisam reter esse público, vocês precisam segurar essas pessoas, porque se vocês não segurarem essas pessoas, vai ter uns vazamentos, as pessoas vão começar a sair da live e o algoritmo vai começar a entender que essa live talvez não seja tão interessante de ser entregue. Então, eles vão parar de entregar. Então, é muito importante nesses primeiros momentos vocês fazerem interações com as pessoas que forem entrando. Ou seja, vocês estão querendo vender o produto, beleza? Mas vocês precisam entender que nesses primeiros 3 minutos vocês podem estar com o produto e conversar com a audiência de vocês. Já começar falando das promoções que vocês querem fazer, já vai perguntando onde as pessoas são, né? Então já começar a interagir para as pessoas também começarem a comentar dentro das lives, tá bom? Então os primeiros minutos são os primeiros minutos mais sagrados da live. Aí, dando continuidade sobre o algoritmo, eu queria falar sobre a frequência, né? Então, muitos perguntam até, às vezes, falam assim, quantas vezes eu preciso fazer live por semana? Quanto tem que durar a minha live, né? Não existe uma receita pronta, mas o que a gente pode dizer para vocês das lives de sucesso, o que funciona, o que a gente põe em prática, é criar um cronograma. Então, o cronograma, ele é muito importante porque você cria um senso de comunidade com o público que está assistindo vocês, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que dentro do TikTok tem a opção de você criar o evento futuro. Então, dentro da sua página do TikTok, vai ficar mostrando as lives que você vai fazer no futuro. E isso é muito importante, porque vamos supor que uma pessoa viu um vídeo seu ou entrou, estava realmente na live, e ela fala assim: eu quero comprar um produto, eu sei que na live tem promoção. Como que ela vai saber quando tem a live, né? Dentro do TikTok Shop? Quando que você vai fazer a sua live da promoção? Você vai se comunicar com eles, com esse cronograma, criando o evento dentro do TikTok, né? E a gente fala em frequência, quando a gente fala em questão de querer que o algoritmo entenda o que que a gente está entregando. Porque quanto mais lives a gente fizer, tá bom? Mais o algoritmo vai ser alimentado. Então, mais ele vai entender qual é o tipo de público que ele tem que entregar o seu produto, né? Ou seja, a sua live. Então, a gente normalmente sugere para vocês fazerem no mínimo, 3 a 5 lives por semana. Não precisam ser lives super prolongadas, tá, gente? A gente fala assim, no mínimo 60 minutos. Então, tá dentro dessa média, faz uma live, né? Faz uma vez ao dia, não precisa ter essa necessidade de fazer muitas lives ao dia, tá bom? E criar os eventos. Então, é um meio que assim, para o algoritmo entender que você tá fazendo live e você quer vender, ele precisa ser alimentado. Então, vocês precisam criar uma rotina para que o algoritmo entenda que todo dia, aquele momento, você vai fazer a live. E é muito interessante que vocês façam live nos mesmos horários. Então, vamos supor, eu faço 3 lives por semana, segunda, quarta e sexta. É importante que as 3 lives que eu faça sejam no mesmo horário, para o algoritmo começar a entender que naquele horário eu vou estar em live, tá bom? E match de usuário. O que que seria um match de usuário? É para vocês entenderem também um pouquinho melhor como que o TikTok junta vocês com o comprador final, né? Como que a live chega até o comprador final. Então, tem 5 possibilidades, né? Aqui que pode chegar a live até o comprador final ou o potencial comprador, né? Digamos assim. A primeira delas é interações. Então, que nem a gente comentou, né, nos slides anteriores, que os primeiros minutos são muito sagrados e a gente tem que interagir muito com quem tá entrando na nossa live. E isso continua durante a live, tá, gente? Então, sempre que vocês estiverem apresentando o produto de vocês, interajam, porque conforme
conforme vocês forem interagindo, as pessoas vão conversando com vocês, o algoritmo consegue pegar pessoas semelhantes que também interagiriam com vocês e que têm intenção de compra, tá? Então, isso é muito importante. Histórico de visualização também. Então, conforme o comprador ele já visualizou lives semelhantes ou, desculpa, pessoal, se ele já viu vídeos semelhantes, então a live vai ser entregue para essa pessoa também. Aí, o outro ponto seria as categorias de produtos. Então, agora com o TikTok Shop, como vocês sabem, dentro na aba central tem a categoria de produtos. Então, conforme uma pessoa que é usuária, né, do aplicativo, ela vai pesquisando produtos e ela vai sempre pesquisando o mesmo produto porque ela quer comprar tal produto. Então, é muito propenso, caso a sua loja venda aquele produto e esteja em live, é muito possível que apareça no feed também dessa pessoa que está procurando muito esse produto, tá? Aí pode ser por pesquisas diretas de usuário, então lá na barrinha de pesquisa do TikTok a gente consegue pesquisar palavras-chave. Então vamos supor que eu queira comprar uma garrafa. Eu posso ir lá e pesquisar garrafa. E quando eu entro na aba de lives, eles vão indicar as lives que ou no título ou na descrição colocaram garrafas em algum momento, ou que tem alguma coisa correlacionada com a garrafa. Por isso que é muito importante na hora de vocês criarem as lives, usarem palavras muito chaves, né, para poder localizar esses compradores. E a outra possibilidade é realmente pelo feed. Então, acredito que todos vocês também já tenham, né, visualizado quando a gente está no feed, lá no TikTok, aparece a live. E a live normalmente ela pega o algoritmo do que a pessoa normalmente costuma assistir, né? Então, ela começa a indicar coisas semelhantes ao que a pessoa assiste. Então, é assim, basicamente, são 5 pilares que o TikTok usa para encontrar o comprador de vocês durante as lives, tá? Aí, a gente também queria trazer alguns insights para quem quer começar do zero. Então, quem que tem uma conta nova, né, tá com a loja nova, até a mesma conta do TikTok nova, como que a gente faz uma live virar um grande sucesso, né? Ou que a gente consiga converter na live. Então, o primeiro passo seria a gente realmente enviar links externos. Então, a gente costuma criar o evento, né, dentro da live, deixar o evento pronto e começar a compartilhar esse evento com pessoas em grupos externos, né, ou mídias externas. E é muito importante a gente criar um senso de necessidade nesse início, né? Então, o que que significa? Se você não tem seguidores, você está com uma loja nova, você precisa instigar as pessoas a virem assistir você e comprar na sua live. Como você faz isso? Dando grandes promoções, cupons, falando que vai ter produtos exclusivos na live, apresentar realmente uma exclusividade durante a live, tá? E também demonstrar que na live realmente é o momento que vocês vão apresentar alguma novidade, às vezes, da marca até, né? Não só questão de preço. Mas é uma forma de vocês instigarem as pessoas a realmente irem até a página de vocês para assistir as lives, tá? E aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre roteiro de live e técnicas para impulsionar vendas, né? Então aqui a gente vai trazer um pouquinho para vocês alguma técnica de persuasão, alguns estilos de lives para cada nicho, para vocês entenderem como que deve ser feita uma live quando o foco é venda, né? E quando a gente quer a conversão. Então, o roteiro que converte, né? Roteiro que converte, gente, a gente precisa entender que ele precisa de uma estrutura. É muito difícil a gente falar de uma live com foco de venda sem criar um roteiro, de só chegar lá, abrir a câmera e falar. Porque a gente precisa ter estratégias, né, dentro da live. Porque pensa comigo, a gente vai estar lá apresentando nosso produto, a gente sabe que o público às vezes está lá assistindo, ele nem sempre quer comprar, então o que que eu tenho que fazer para quando entrarem na minha live eu conseguir fazer a conversão, né? Então, como que funciona? Então, a abertura envolvente de uma live é os primeiros minutos que a gente comentou. Isso a gente sempre vai recapitular, porque é muito importante. Então, o início de uma abertura envolvente, de vocês já trazerem um clima bom, né, para a live, estarem animados, falando sobre promoções, falarem sobre desconto, é muito importante, tá, gente? E a interação ao vivo. Então, a gente sabe que às vezes a gente está se empolgando, né, na hora de vender o produto lá na live, e a gente acaba esquecendo de falar com o pessoal, a gente só quer vender, vender, falar promoção. Mas é muito importante que a gente crie um senso de comunidade, tá? Durante a live. O que que isso significa? É muito importante a gente estar respondendo as pessoas dentro da live. Mais para frente, eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que é dentro do próprio Seller Center do TikTok Shop, que vocês conseguem, além do protagonista estar conversando, né, conforme os comentários, alguém da equipe também poder estar nos comentários respondendo as pessoas, tá? Isso é muito importante porque aí as pessoas, vocês conseguem reter as pessoas dentro da live de vocês, tá? É, dentro do roteiro de vocês precisam reservar um momento para apresentação do produto. Então, é aquele momento que vocês
podem conversar também com as pessoas, vocês vão conversando e vão apresentando o produto de vocês, os detalhes do produto, como o produto funciona, como ele fica, né, usando ele. E o principal, quando a gente fala em live para um roteiro, é oferta com senso de urgência, tá, gente? O que que é oferta com senso de urgência? Por que a pessoa teria que comprar na live e não em outro lugar, ou, por exemplo, dentro do TikTok Shop? Por que tem que comprar efetivamente na live? Esse é o ponto principal que eu queria chegar dentro do roteiro, que é o quê? A gente precisa entender que quando a gente tá dentro de uma live, a gente tem que criar um senso de urgência para a pessoa comprar naquele momento, para a pessoa não pensar muito e desistir de comprar no momento. A gente precisa que ela tenha esse impulso, né, de, ai, nossa, só na live vai ter esse preço, eu preciso comprar. Nossa, esse produto é exclusivo da live, eu tenho que comprar agora, senão eu não consigo comprar em nenhum lugar. Então, esse senso de urgência é muito importante quando a gente está falando de live, porque por mais que a gente fale assim, a gente sugere uma live em torno de 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, gente, 60 minutos passa muito rápido numa live, tá bom? Passa muito rápido. Então, é muito importante que a gente esteja preparado para instigar eles realmente a comprarem, né? E para instigar eles a comprarem, além de criar o senso de urgência, a gente consegue fazer com interações de jogos também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são macetes que realmente funcionam, tá, gente? A gente consegue ver muito em lives que já acontecem fora, até algumas lives agora realmente que acontecem no Brasil, que realmente funciona muito a interação com jogos, tá? E o principal, que é o fechamento com o CTA, né? Que é o call to action. O que que é? Que é basicamente você fechar a venda. Então, por mais que a gente esteja lá apresentando nosso produto, a nossa live é muito boa, é importante a gente sempre ficar ressaltando. Por exemplo, gente, aperta na loja, né? Entra, vê nossos produtos. É importante a gente sempre estar, após alguma ação que a gente estiver fazendo, chamando a pessoa que está assistindo para realmente comprar o produto. Então, não hesitem nesse momento. É o momento que vocês têm que falar assim, ó, gente, compra agora, porque só tem X unidades, sabe? Vocês precisam estar pedindo para a pessoa entrar no carrinho, ensinar eles a como fazer, né? O processo também durante a live. Então, tudo isso é muito importante durante o roteiro, tá? Aí, aqui eu trouxe algumas pequenas estratégias, né, para o roteiro, num cenário mais geral. Então, a primeira coisa seria planejar ações. Então, antes de vocês começarem a live, é muito importante vocês criarem o cronograma e também criar o roteiro, para vocês saberem qual vai ser o momento que vocês vão acionar os planos de ações de vocês durante a live. O que que são os planos de ações? Os planos de ações são o que a gente retém o público e a gente consegue controlar como que tá indo a live. Então, a gente vê os picos e a gente entra com um plano de ação. Por exemplo, às vezes tá tendo muita queda numa live, né? Eu vejo o pessoal muito, tá saindo muito da live. Então, eu já tenho que entrar com o meu plano de ação. Os planos de ações pequenas ações que a gente pode fazer durante a live que retém o público. Então, pode ser desde sorteio, às vezes você está apresentando um produto e o produto, às vezes, o pessoal não está gostando, você já tem que ter o fim assim, vou ter que trocar de produto. Já pega outro produto, começa a apresentar outro produto, né? Faz drop de cupom. Então, não hesitem. Vocês podem, assim, tá saindo pessoas da live de vocês, começam a usar o planejamento de ações que vocês estão fazendo dentro dos roteiros, tá? E uma das coisas mais importantes da live é que tem a questão da intercala entre a emoção e a razão, né? O que que isso significa? Quando tudo que é escasso, né, ou que é exclusivo, gera mais desejo. Quando exclusividade vem e gera mais desejo, acaba que a pessoa compra por mais impulso. E é o que funciona muito em lives, porque a gente está lá conversando, né, com o nosso público. E a gente está gerando, né, essa vontade neles de comprarem durante a live. Então, por exemplo, a gente tem que sempre dar muito valor aos produtos, no sentido assim, a gente tem que falar para o comprador como que aquilo vai mudar ele ou porque ele tem que comprar naquela live. Seja porque o valor é um valor muito especial, seja porque é um produto muito exclusivo, às vezes é um produto muito inovador, então a gente precisa ter essa ação de instigar o comprador a realmente comprar naquela live naquele momento, tá? E uma das falas que a gente fala, né, de estratégia para roteiro é antecipar a objeção. Então, vocês vão ver que durante as lives, os pessoal comenta, né? Muitas pessoas falam assim, às vezes eu já usei o produto, às vezes o produto é muito bom. E muitas das vezes parte da gente, na hora da live, né, antecipar essa objeção. Então, supondo que eu trouxe aqui o exemplo, né, de um produto se fosse de skincare, vamos supor, né? Então, em vez de eu ficar só falando que o meu produto é muito bom, que ele ilumina muito a pele, não deixa ressecado, mas também não deixa
peixe oleosa, eu posso entrar com com minhas estratégias de ações, que então são palavras, são frases praticamente feitas, né? Digamos assim. Que a gente pode falar assim, ah, tem pele oleosa, esse produto já é oil free, absorve super rápido. Então, você já está instigando a pessoa que está assistindo, você já está antecipando o problema dela e você já está solucionando o problema dela com aquele produto. Então, essa também é uma forma de a gente falar assim que as pessoas comprariam por impulso, que é o que funciona muito em live, tá? Aí, seguindo um pouquinho, eu trouxe aqui também um roteiro de acordo com cada nicho, né? A gente sabe, assim, que não é assim, ah, vou fazer dessa forma que vai converter. Não. Vai ter que entrar muitas coisas envolvendo, então, envolve roteiro, frequência, né? Interação, vai viver tudo isso para dar a conversão. Mas aqui a gente trouxe alguns exemplos do que funciona durante as lives. Então, as formas que a gente poderia estar fazendo as lives, né? Então, no nicho de moda, a gente sempre fala assim, troca o look, mostra pro pessoal como que fica no corpo, aí faz uma enquete no chat pedindo pro pessoal falar assim, gente, qual cor que vocês gostaram mais, qual look que vocês gostaram mais, trazem corpos diferentes com looks diferentes, mostrem a qualidade do tecido, mostra como fica no corpo, né, o produto. Isso é uma live assim que a gente fala que é mais voltado para moda, que normalmente funciona, né, que vocês conseguem interagir com o público e conseguem fazer a conversão. Aí, para quem trabalha com calçados, por exemplo, a gente normalmente sugere um walking test, que é basicamente vocês andarem com o calçado, dar um zoom, às vezes, no pé, né? Mostrar a qualidade, mostrar como ele que fica no pé, mostrar, por exemplo, vocês pulam com o calçado, anda para ver se faz barulho, é foco em conforto. Então, também é uns gatilhos que a gente normalmente fala assim que é muito bom, né, durante as lives. Para quem tem produtos de casa e decoração, então, por exemplo, né, a gente sempre fala assim, ah, é muito interessante você trazer o produto e colocar ele, por exemplo, você tem um vaso de decoração. É importante você colocar ele em cima de uma mesa, aí mostrar o tamanho da mesa, ficar do lado do produto para ver o tamanho do produto efetivamente. Se é um produto que precisa montar, por exemplo, ah, estou vendendo um armário, por exemplo, né? Vocês precisam montar na hora com o pessoal para ver como é simples a montagem, explicar a qualidade, né, do produto. Aí, quem tem pet shop, então, é sempre bom ter o pet durante a live, usando os produtos, testando os produtos, interagindo com os produtos. Tecnologia já unboxing funciona muito, então a gente vê muito nessa área mais tech, né? Então, tipo, teclado, mouse, fone, essas áreas mais tech, unboxing funciona bastante, tá bom? Durante as lives. Teste de funcionalidade também é muito importante, porque tecnologia, normalmente as pessoas ficam com um receio um pouco maior, né? Principalmente quando você comprando na internet. Então, a gente precisa dar essa segurança para quem que estiver na live querendo comprar de que realmente o produto funciona. E papelaria também, que foi o meu último exemplo que eu trouxe para compartilhar com vocês, que seriam realmente os testes dos produtos. Então, o teste das canetas, planners ou kits em tempo real. Então, mostrando como que é, se borra, não borra. Então, esses são alguns insights, né, alguns roteiros que a gente fala assim que funcionam durante as lives, para ajudar na conversão e que vocês conseguem interagir ao mesmo tempo com o público de vocês. Então, alimentar o algoritmo, tá? Aí, seguindo aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as falas persuasivas, né? Então, durante a live, como eu comentei, a gente precisa principalmente persuadir ou convencer a pessoa a comprar naquela live. Então, a gente sempre precisa ter essa questão do senso de urgência, de realmente que se ele não comprar nessa live, ele não consegue comprar em nenhum lugar. Então, acaba que vocês precisam criar promoções ou produtos específicos para vocês poderem estar apresentando, tá? Durante a live. Aí, essa questão então da exclusividade, de só quem estar presente naquele momento na live poder, né, comprar, poder usufruir daqueles cupons que vocês vão estar divulgando durante as lives. Então, vocês precisam dar algum benefício para quem está assistindo, tá? Para tentar fazer essa conversão. Porque se a gente tem que pensar que a gente precisa converter naquele momento. Então, se a gente não der nenhum benefício ou algo diferente para a pessoa, por que a pessoa teria que comprar na live, né? Aí a gente também precisa ensinar eles a como usar o aplicativo para compra, porque que é a decisão e a simplicidade. Porque comprar no TikTok Shop, no Durante uma Live, é muito fácil, gente. Vocês sabem, né? Vocês clicam na loja, aí já consegue entrar, já consegue comprar e finalizou. Então é sempre importante vocês estarem ressaltando, né, esse processo de que é muito fácil, que é muito simples comprar. Então vocês podem estar com o celular na hora na mão, mostrando o passo a passo de como compra, porque muitas das pessoas às vezes não sabem como comprar ainda. Então, às vezes, elas deixam de comprar por achar que talvez vai ser muito complicado. E na verdade não é, é muito simples. Então, acaba ajudando muito nessa parte da conversão.
Aí na parte de criatividade e interação, né? Eu gosto muito de incluir, que eu falo assim, eu vejo as lives de sucesso, as lives que a gente faz assim, que dão sucesso, são as que têm as interações e as criatividades. O que são as interatividades, interações e a criatividade? São os jogos que a gente faz durante e os prêmios que a gente dá durante as lives, tá bom? Que é isso que é o que segura e realmente retém o público de vocês. Então, a interatividade dos jogos, ela, além de realmente converter, né, normalmente, na maioria das suas vezes, ela aumenta a retenção das pessoas, então as pessoas costumam ficar mais na sua live. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou na live, às vezes ela nem queria comprar, mas ela tá vendo que tá rolando algum jogo lá. Aí, às vezes, estava lendo um cupom, às vezes estava lendo um desconto, um produto premiado. Então, ela vai ficar na sua live. Por mais que talvez ela não ganhe aquilo, mas ela ficou tanto na sua live, você apresentou produtos durante a sua live, que ela pode acabar comprando o produto, eventualmente, né? Aí a gente também estimula ações imediatas. Então, a gente consegue estimular que eles interajam com a gente em tempo real. Então, vamos supor, aqui o que a gente vê bastante são vários, às vezes, jogos com pessoas, com o nome das pessoas no chat, né? De tipo, quem aqui tiver interagindo mais com a gente, comentando bastante, a gente vai dar um brinde no pedido, por exemplo. Se a pessoa comprar, a gente dá um brinde, ou a gente dá um cupom para a pessoa, né? Isso, além da gente converter, a gente cria um senso de comunidade. Então, as pessoas que forem estar assistindo vocês e querendo comprar o produto de vocês, elas vão querer sempre estar na live, porque elas sabem que as lives vão ser lives que vão ter realmente promoções, que vocês estarão vendendo o produto, mas não é uma venda só venda, né? Vocês criam um senso realmente de comunidade. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, então, desses insights que a gente poderia estar fazendo, esses jogos, essas interações. Então, o primeiro deles que eu trouxe seria tipo um pedido premiado, tá? Isso funciona bastante, gente. É muito legal porque é basicamente que você tá lá vendendo seus produtos e você fala assim, ó. Parou. Quem fizer a compra agora ganha um produto bônus junto, por exemplo. Então, vocês vão ver que muitas pessoas vão começar normalmente a colocar no carrinho, já começar a se interessar um pouco mais, ficar um pouco na live para ver o que, que a pessoa vai ganhar. Se na próxima live ela entrar, ela vai ter que participar também. Então, vocês criam esse senso de comunidade, esse senso de urgência e vocês instigam a curiosidade, né? Então, as pessoas normalmente vão comprar porque elas estão curiosas também, que elas querem saber o que, que vai ser esse produto surpresa que elas vão ganhar. Aí, o outro formato que a gente pode trabalhar é os cupons escalonados. Aí, os cupons escalonados, eles são por exemplo, a gente faz metas de pedidos, né, durante a live. Então a gente fala assim, se bater 100, se bater 10 pedidos agora, a gente libera um cupom de R$ 10, por exemplo. Aí se bater 20 pedidos agora, a gente libera um cupom de 20. Então, esse também é uma forma da gente reter o público e também aumentar nossas conversões durante as lives, tá? Aí, a terceira dela é uma muito famosa, né? A gente já consegue ver bastante na internet, são as caixas misteriosas. Então, é muito legal porque esse é literalmente a gente estar dando um produto, né, durante a live, porém, em troca, o pessoal vai estar interagindo com a gente. Então, a gente vai estar alimentando o algoritmo para trazer mais gente para nossa live, então, mais potenciais compradores. Então, nesse formato, a gente normalmente brinca com os nomes dos chats, a gente pede para a pessoa comentar alguma coisa, né, conversar, e a gente sorteia, às vezes, uma pessoa específica no chat que tá lá e a gente dá esse presente para ela. Então é muito legal também, porque isso acaba engajando muito a live de vocês. Aí, ranking de comentários também é muito interessante. Então, um pouquinho da diferença da caixa misteriosa é que muitas das vezes vocês vão estar dando cupons ou brindes, né? O que a gente vê na maioria das vezes. Então, quem interage mais ganha um cupom de X valor, ou às vezes até ganha um brinde se fizer um pedido. Então, esses são alguns insights, assim, realmente bem valiosos, porque normalmente a gente realmente aplica isso durante as lives para tentar converter, tá? Então, isso entra dentro do roteiro. Aí agora a gente vai partir para a parte do nosso monitoramento em tempo real. É, o monitoramento em tempo real, gente, é muito importante porque a gente vai trazer aqui para vocês as ferramentas dentro do Seller Center, né, do TikTok Shop, de onde vocês vão poder estar monitorando, por que é importante monitorar e o que é importante monitorar, tá? Então, aqui, onde monitorar as lives? A gente pode monitorar de dois lugares as lives atualmente, tá? Se a gente for depender só do aplicativo e do Seller Center. E é mais que o suficiente, tá, pessoal? Então, no TikTok Shop Seller Center, a gente consegue ver no painel oficial os dados de vendas, o clique de interação em tempo real. A gente possui mais dados. Aí eu vou compartilhar com vocês as telas, tá? E no próprio TikTok aplicativo. Então, durante a live, quando quem tiver no celular, né? Então, essa já é uma das vantagens no celular, que vocês conseguem já ver os números de espectadores, curtidas e comentários. E vocês conseguem ver os picos.
Então, para quem já fez ou nunca fez, quando vocês iniciam uma live no TikTok, a live tá lá, vai ter vários comentários, né, abaixo, e vocês conseguem ver como que tá indo as pessoas que estão entrando e saindo dentro da live. Se vocês passam a mão pro lado direito, vocês vão conseguir ver todos os comentários de forma mais organizada e mais devagar. Então, é uma forma também da gente poder monitorar, tá bom? Mas aqui eu vou compartilhar mais com vocês no Shop Seller Center mesmo, porque é onde que a gente vai conseguir monitorar mais dados. Mas antes disso, eu queria só pedir a atenção de vocês, então, porque quando a gente fala de live, por mais que a gente faça as interações, né, a gente faz tudo, é muito importante a gente monitorar os picos para a gente saber o tipo de ação que a gente vai tomar durante a live, tá? O que que isso significa? Durante uma live, assim, dificilmente vocês vão conseguir reter o público sempre igual e as mesmas pessoas, sempre vai entrando e saindo pessoas, e o que a gente tenta fazer é reter essas pessoas, né? E é normal ter picos de queda de audiência, não precisam se preocupar. O que a gente precisa saber nesse momento? Quando tiver pico de queda, o que que a gente tem que fazer para não cair toda a audiência, tá? Isso que é o mais importante. Então, quando a gente faz esse monitoramento, a gente consegue já, logo no início, quando já vê que já está comendo uma evasão assim, de pessoas na live, a gente já consegue devolver as pessoas para a live, digamos assim, né? Procurar novas pessoas. Então, como que a gente faz isso? Aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas é importante a gente estar vendo esses picos, tá? Aí, curtidas e comentários por minuto é muito importante vocês estarem vendo para vocês saberem como que tá indo o engajamento e para ativar o algoritmo. Então, vocês precisam estar sempre de olho, por exemplo, se as pessoas estão parando de comentar, se as pessoas estão parando de curtir a live. Então, naquele momento, vocês já sabem que vocês precisam entrar com uma ação que interaja com as pessoas. Então, ou seja, prêmio, bônus, ativação de cupom, ou seja, caixa misteriosa, alguma coisa que as pessoas começam a interagir mais com vocês, tá bom? E também é importante a gente ver os produtos mais clicados. Aí eu vou mostrar para vocês onde a gente vê esse dado, tá bom? É importante a gente ver os produtos mais clicados durante a live e monitorar isso, porque quer dizer que se tem muitos cliques, tem muitas pessoas interessadas. E pode ser que as pessoas não estão realmente comprando, porque às vezes é falta de alguma informação. Então vale a pena se atentar nesse caso. Então, se vocês verem que tem uma alta taxa de clique naquele produto, se organizar para voltar esse produto para falar de novo dele, ou numa próxima live fazer um roteiro especial só para ele, tá bom? E também a conversão por produto. Então, vocês conseguem ver que produto está convertendo mais. É muito importante vocês monitorarem isso durante a live, para nas próximas lives vocês já começarem a saber quais produtos que vocês podem, que vocês sabem que saem mais em live, que converte mais em live, tá? Então, aqui eu trouxe uma forma bem fácil, tá? Isso é um modelo muito simplificado, gente. Isso pode ser feito tanto pós-live. Se vocês tiverem alguém que possa fazer durante a live, melhor. Mas se não, vocês conseguem fazer isso pós-live, vocês têm um painel, depois que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem pegar esses dados. Então, é importante a gente fazer. Monitorar a live em planilha em tempo, visualizações, curtidas, comentários, produtos clicados, produtos vendidos, ação executada e mudança sugerida. Vamos lá, vamos agora traduzir a planilha. O tempo, a gente sempre que a gente faz uma ação, né, durante a live, a gente precisa calcular o tempo que a gente fez essa ação, para ver se durante aquele período a nossa ação foi efetiva ou não. Se a gente tem que repetir isso na próxima live, ou talvez é uma ação que a gente teria que trocar. Então, ou seja, nos primeiros minutos, né, incentivar bastante os comentários. Então, a gente vai ver se nos primeiros minutos, como que, o que que a gente fez para incentivar os comentários e se deu certo. Então, supondo que na primeira live você tentou incentivar os comentários só conversando com o pessoal, né? Só dando bom dia, vamos supor. E você viu que não deu certo. Então, você já sabe que na próxima live, nos primeiros 2, 3 minutos lá, você já não vai ficar dando bom dia. Você já tem que começar um outro plano de ação, tá? Naquele momento. Aí, durante a live, é bom a gente cronometrar entre 2 a 5 minutos, 2 a 3 minutos, por quê? Parece que assim, nossa, por que um minuto tão curto, né? Só que a gente tem que pensar que 2 ou 3 minutos é muito tempo de tela para alguém que tá assistindo de live, tá, gente? Então, é realmente assim, é coisas de minutos para convencer alguém a comprar numa live. Então, 2 a 5 minutos é o momento exato que vocês começam a fazer esse monitoramento, né, de o que que vocês fizeram nesses minutos e se vocês vão repetir ou não essa ação para as lives futuras, tá? O que funciona, vocês podem manter. Fazer mais vezes durante a live para ver se funciona, tá? Então, a forma de monitorar em planilha é uma forma visual de vocês entenderem o que está acontecendo durante a live e para vocês poderem fazer os roteiros das próximas lives. Aí eu trouxe aqui, então,
sobre a ferramenta, né, de controle de produto durante as lives. Então, esse é um painel que todos vocês têm acesso, né, que tem lojas do TikTok Shop, vocês conseguem esse console de live, tá? O que que esse console de live basicamente faz? Então, aqui a gente consegue controlar o que está acontecendo na live durante aquele momento. Então, aqui na seção de produtos que eu circulei aqui para vocês, vocês conseguem organizar os produtos que vocês querem, da forma que vocês querem. Ou seja, vocês podem colocar, às vezes eu tenho uma garrafa roxa que vende muito, eu quero colocar ela em primeiro. Eu consigo colocar. Ah, eu tenho uma garrafa rosa que eu quero vender muito, tá com muita promoção, vale muito a pena dar um destaque. Vocês conseguem fixar. Então, é por essa ferramenta que vocês fazem o controle, da ordem dos produtos durante a live e quais vocês vão fixar durante a live também. Tá? Aí do lado dele, nesse cartaz, também no console de live, vocês conseguem colocar cartazes durante a live. O que são os cartazes? Vocês estão vendo aqui esse mini icon aqui, que tá ofertas do dia, até 30% de desconto, mais cupom? São mini banners que ficam fixados na sua live, que eles podem simplificar o que você está querendo dizer na live. Então, vamos supor, hoje você está fazendo uma live de 30% de desconto. Então, você pode criar um banner, vocês podem editar isso que é a própria plataforma, tá bom? Já dá para vocês, vocês podem criar o de vocês, com um fundo ou com uma estética que vocês gostem mais. Aí, vocês vão colocar lá, por exemplo, 30%. Então, todo mundo que entrar na live de vocês, eles vão saber já que é uma live que tá com todos os produtos até 30% de desconto, tá? Então, isso facilita o entendimento das pessoas na hora de entrar na live sobre descontos. Ou às vezes vocês estão querendo colocar. Um cupom também, vocês podem colocar, ou às vezes só um aviso. Então, tipo, novidade de produto também é interessante colocar. Aí na mesma página, aqui agora no lado direito, vocês vão ter o lado do chat. Então, como a gente comentou, como é quem faz live tanto no celular quanto na câmera, nesse momento já não faria, mas a diferença é que vocês conseguem responder pelo chat. Então, esse chat, a gente sempre indica ter pelo menos 2 a 3 pessoas trabalhando na live, né? Porque a gente fala 1 ou 2 apresentadores e uma pessoa, pelo menos, que fique encarregado com a parte mais operacional da live. O que seria tanto essa parte de anexar produtos, anexar cartazes, ou realmente responder os comentários. Então, muitas das vezes, o apresentador ele não dá conta de responder todos os comentários, porque passa muito rápido. Então, cabe alguém da equipe também estar no back, né? No console de lives, para estar respondendo algumas dúvidas. Então, às vezes, está apresentando sobre um produto, está com alguma dúvida, o apresentador não viu, mas aí tem alguém aqui para responder a dúvida, porque essa dúvida pode ser respondida e pode ser que a resposta seja a resposta da conversão, né? Que acaba convertendo o produto. Aí aqui é o nosso painel de live. Então, esse painel também fica no painel, assim, vocês conseguem acessar pelo Seller Center do TikTok. E esse painel é um dos painéis mais interessantes, tá, gente? O TikTok realmente renovou aqui, porque tem um segredo aqui master de conversão, que é, além de você conseguir ver os dados de, por exemplo, quanto você está convertendo, o valor que você está querendo converter, os cliques de cada produto, né? Taxa de clique, quais produtos estão sendo mais visualizados, as fontes das pessoas que estão vendo, as tendências de desempenho. Você aqui o próprio painel, ele vai sugerir produtos para você fixar. Então, nessa página aqui anterior, a gente falou que a gente poderia fixar alguns produtos, né? Ou organizar como a gente quer. Esse painel de live, ele pega o algoritmo dos comentários do que está acontecendo na sua live. Então, são alguns dados, às vezes está passando muito rápido o comentário, muita gente está falando sobre muito produto. E você não está conseguindo identificar qual é o produto que está sendo mais pedido. A plataforma, ela consegue trazer para você essa informação. Então, supondo que você esteja na live no momento e tenha muitas pessoas falando de um produto específico e você não conseguiu visualizar isso, a plataforma vai trazer para você um pop-up, vai abrir um pop-up para você fixar o produto. E vai estar uma informação assim, você pode fixar esse produto porque pode ser que gere conversões, porque é um produto que muita pessoa está falando no comentário. Então, quando vocês estiverem fazendo a live, é essencial ter alguém, tá, cuidando do painel de live, da parte operacional, porque é essa pessoa que vai também conseguir guiar, as apresentações dos produtos, os produtos que talvez gerem mais conversões naquele momento. Aí a gente também tem um painel pós-live, que é onde vocês conseguem ver as análises. Isso também é dentro, né, do Seller Center, do TikTok Shop, que vocês conseguem ver tudo que aconteceu na live, os momentos de pico, engajamento, pessoas que ficaram online, quanto tempo eles ficaram, valor de efetivamente quantas compras foram realizadas, vocês vão conseguir visualizar. Então, vocês podem pegar esses dados também para preparar para próximas lives, tá? Ah, Num cenário geral, assim, era mais isso que a gente queria compartilhar com vocês.
A gente tentou passar o máximo de informação assim possível dentro de um período de tempo. São realmente insights que a gente está trazendo aqui, então, coisas que realmente vocês podem estar aplicando, né, nas lives de vocês, vendo, testando.